É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Hoje, dia 16 de outubro de 2020, hoje é sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não tenhais medo. Meu irmão e minha irmã, a cruz é inevitável no caminho de quem vive e anuncia o reino de Deus. A vida de quem abraça esta missão é marcada pela perseguição. O próprio Jesus passou por esta experiência. Foi perseguido, torturado e morto por ter revelado ao mundo a verdade que liberta. Quando fazemos a experiência do amor de Deus no encontro com Jesus, a nossa vida se transforma. O medo transforma em coragem e a esperança em certeza. No Evangelho que a liturgia de hoje nos convida a refletir, Jesus, já prestes a voltar para o Pai, orienta seus discípulos no sentido de encorajá-los para a missão. Ele sabia que sem a sua presença física, os discípulos estariam expostos a várias situações de perigo. O risco de não aguentarem a pressão dos fariseus e recuarem, o que iria comprometer a continuidade do anúncio do reino, como também o risco deles caírem nas armadilhas desses inimigos e não testemunhá-lo diante deles. O texto nos chama a atenção sobre a importância de testemunharmos Jesus. O que devemos fazer em toda e qualquer situação sem medo das consequências. Testemunhar Jesus em nossas comunidades onde impera o bem é fácil. Difícil mesmo é testemunhá-lo no nosso dia a dia em meio aos conflitos. Mas é justamente aí que o nosso testemunho se faz necessário. Ai de nós se não declararmos a favor de Jesus em meio às forças contrárias. O próprio Jesus já nos disse: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que estás nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 a 33. Muitos de nós dizemos que cremos em Jesus, mas não temos coragem de testemunhá-lo, um sinal de que ainda não temos uma fé suficientemente madura para assumirmos os desafios do seguimento a Ele. É a fé que nos dá coragem para assumirmos o seguimento a Jesus, para testemunhá-lo onde quer que seja, sem medo das consequências. É importante conscientizarmos
O medo sobrevive da escuridão. Sendo assim, basta acendermos uma luz para que o medo desapareça, e esta luz é a fé. Sob a luz da fé, ninguém tem medo de avançar no seguimento a Jesus. Temei aquele que pode destruir a alma. Com essas palavras, Jesus nos alerta sobre o perigo de cairmos nas armadilhas do inimigo disfarçado de amigo. Destes, nós devemos ter medo, pois eles podem nos levar a pecar. Estes não são nossos inimigos declarados, mas são os piores inimigos, pois eles podem nos afastar de Deus. Quanto a vós, até os fios de cabelos da vossa cabeça estão contados. Com estas palavras, Jesus nos assegura de que se estivermos em Deus, de nada precisamos temer, pois nada nos será tirado sem o consentimento dele. Meu irmão e minha irmã, dar testemunho de Jesus pode implicar em grandes riscos. Porém, o pior de todos os riscos é o de não aceitar o desafio do testemunho, o que pode nos condenar à pior de todas as trevas. Estar sem o nosso porto seguro, estar longe de Jesus. Amém? Fique na paz de Jesus. Tenha um excelente e abençoado dia e até amanhã.